Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, nós vamos ler a Santa Palavra de Deus que se encontra no livro de primeira epístola de João, irmãos, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Mas antes vamos fazer uma leitura, vamos fazer uma oração. Eterno Deus e soberano Pai, pelo Teu Espírito Santo queira nos guiar e colocar palavras na nossa boca, para que nós possamos, Senhor, transmitir o recado que o Senhor quer que nós transmitamos, o que nós possamos passar através deste vídeo, que seja para o bem daqueles que ouvirem, Senhor, porque a nossa intenção é ver as almas se salvarem e não serem levadas à perdição eterna. Em nome do Senhor Jesus, Teu amado Filho, o Filho do Eterno, aquele que foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia e vive hoje sentado à Tua destra, intercedendo por nós, não só por hoje, mas para todos sempre. Amém. Então vamos fazer a leitura, irmãos. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós ficariam conosco, mas isto era para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneceis em vós, e em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes também permanecereis no Filho e no Pai. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca do que vos enganam, e a unção que vos recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que aquele que pratica a justiça é nascido dele. Somente até aqui, irmãos. Então aqui João, irmãos, caríssimo, servo de Deus, apóstolo, teve um grande cuidado de instruir, irmãos, a igreja, porque já naquele tempo existiam aqueles que vinham com novidades para tirar o povo daquilo que eles já haviam aprendido do Senhor Jesus, daquilo que eles já tinham escutado. E hoje não é diferente, irmãos. Nós pregamos um Jesus Cristo de amor e misericórdia, que morreu na cruz, que ressuscitou triunfante no terceiro dia. É este o Cristo que nós pregamos. É este o Messias que nós pregamos, não é outro. Nós pregamos um Cristo que já não está mais na cruz, mas que já ressuscitou e que já foi para o céu, que é o nosso Salvador, que não devemos negar a Ele por nada, porque pelo seu sangue fomos lavados e comprados.
Mas muitos irmãos negam a existência deste Cristo que nós pregamos, negam a veracidade do seu nome, por causa de transliterações e coisas absurdas, por não conhecerem a literatura hebraica, por não conhecerem o idioma, a linguística. Estão surgindo muitos homens que estão tentando tirar do povo, irmãos, a verdadeira fé, para que se cumprisse o que está escrito. Porque vem uma palavra que até esses mesmos pregadores que pregam falam, o anticristo. Ora, por que eles falam anticristo então, se eles não creem nem no nome do Senhor Jesus Cristo? Por aí você já vê o espírito de mentira, irmãos, que há em determinados, não estou citando nomes de ninguém aqui, mas em defesa da palavra, em defesa da fé, em defesa do meu Salvador, que morreu na cruz por mim, eu posso afirmar que não existe ninguém que possa salvar, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele, desde o princípio, irmão, da criação, desde o início, é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Não negamos a sua força e capacidade, irmãos, não negamos o seu poder, nem a sua divindade, não negamos a Trindade, porque Ele mesmo disse: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador, que vos dará entendimento em tudo naquilo que vós deveis de fazer. Muitos dizem, mas ele era o Filho de Deus. Sim, ele era o Filho, porque estava na natureza humana. Segundo a carne, ele tinha que se tornar menor, mas ele já fazia parte do Pai, porque nele estava a pessoa do Pai, e no Pai estava a pessoa do Filho. Porque mesmo sendo Pai, glória ao nome santo do Senhor, eterno, o Pai eterno disse: este é o meu Filho, em quem me comprazo, a ele escutai. Mas uma determinada vez, quando Filipe, se está em João, salvo erro, o Evangelho de João, vamos dar uma olhada aqui, irmãos. Os irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias, no Evangelho de João, vai ser bem esclarecido isso, irmãos, para que não haja ninguém que possa dizer que é mentira o que eu estou falando, porque o que eu estou falando está escrito. E eu creio naquilo que está escrito, irmãos. Ninguém vai tirar do meu coração. Só Deus pode tirar, irmãos. Porque pelas experiências que já tivemos na vida, com o nosso Deus, não há como negar o poder da existência, da sua glória e da sua majestade. Quando, irmãos, Lázaro estava já doente, já próximo à morte, foram chamar o Senhor Jesus, dizendo para ele que Lázaro estava doente. E ele então disse para eles: olha, vamos ficar mais um pouco de tempo aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Logo, irmãos, o Senhor ficou mais alguns dias ali.
e depois foi até onde estava Lázaro, porque ele já tinha morrido e eles não entenderam. E alguns deles falaram: Senhor, mas o Senhor falou para eles assim: Lázaro, meu servo, dorme. E convém, isso está em 11 de João, que está enfermo aquele que tu amas, diz aqui no versículo 3, que mandaram duas de suas irmãs dizer: Senhor, versículo 3 de 11 de João, Senhor, já está enfermo aquele que tu amas. O Senhor falou: não, nós vamos ficar aqui mais um pouco, porque Lázaro dorme. E eles não queriam ir, alguns deles falaram: Senhor, mas até agora nós acabamos de sair de lá e tu tornas a lá. Até agora há pouco os judeus queriam te apedrejar. Eu já vou voltar lá na parte que eu estava, irmãos. Isso aqui Deus me trouxe agora. E eles então, irmãos, o Senhor disse para ele: aquele que anda de dia não tropeça, porque neles há luz, mas o que anda de noite tropeça. Então vocês não precisam ficar como dizendo assim, vocês não fiquem preocupados, porque aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz, no versículo 9 do capítulo 11 de São João. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Irmãos, quando Deus passava no jardim, na viração da noite, na viração do dia, ou melhor, quando Adão ainda estava no jardim, Adão não via as trevas, porque Deus é luz, irmãos. Está a luz nele. Então quem andava com o Senhor Jesus estava na luz. Por quê? Porque ele era a luz ao que veio ao mundo para brilhar. Porque ele era o verdadeiro filho e o verdadeiro pai. Então, por isso que eu disse, como que ele poderia ser o filho e ser o pai ao mesmo tempo? Então, se você for pegar aqui, irmão, no mesmo evangelho de João, e perguntar: mas aonde está escrito? Você vai ver que Filipe fez uma pergunta para o Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. O Senhor Jesus disse para ele: quem me vê a mim, vê o Pai, Filipe. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Glória ao nome do Senhor. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Você não crê nisso, Filipe? Você não crê que, glória ao nome santo do Senhor, crede nessas coisas, crede pelo menos nas obras que eu faço em nome do meu Pai, que testificam de mim. Irmãos, até entre os discípulos, como nós temos aqui agora, o próprio Filipe pediu para o Senhor mostrar o Pai. Pediu para ele mostrar o Pai. E ele disse: o Pai está em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Glória ao nome santo do Senhor. Quem me vê a mim, vê o próprio Pai, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Glória ao nome do Senhor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para tornar a tomá-la. Então, os irmãos, vejam que as coisas que o Senhor Jesus falou, ele até disse aqui no versículo 30 do capítulo 10,
Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. 10 de João, versículo 30. Depois então, onde ele recebeu a notícia para ir ressuscitar Lázaro. Demonstrando ali que quem é que tem poder sobre a morte, irmãos? Só Deus. E ali estava indo o Filho. O Filho de Deus, que na verdade também era o próprio Deus. Então não existe muita dificuldade de entender a Trindade. É algo real. Deus não é, o Senhor Jesus, ele não foi um ser criado. Ele era o próprio Deus. Apenas ele estava submisso por causa da carne. E a submissão da carne fez com que ele então tomasse uma personalidade carnal, embora imaculada, mas no corpo de carne, imaculada porque não tinha pecado, porém ele era o próprio Deus encarnado, o Deus Cristo, o Deus Jesus, o Filho de Deus, mas também o próprio Deus. E o Espírito de Deus, que também é o próprio Deus. Não existem 3 deuses, mas existe o mistério da Trindade, que nós não devemos negar. Jesus Cristo não deixou, irmãos, não passou a ser Deus apenas depois que ele ressuscitou. Ele já era Deus desde o princípio. Porque diz a palavra em capítulo 1 de João que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Quer dizer então que ele já era Deus e ele também era a palavra. Ele foi a palavra que se fez carne, não descaracterizando as Sagradas Escrituras, porque são elas que testificam. Ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então hoje, irmãos, vivemos no fim. Já naquele tempo se falava dos anticristos. Ora, aqueles que negam, que saíram de nós, quer dizer, não é que saíram de uma denominação ou saíram de uma igreja, saíram de nós. Quem somos nós, irmãos? Nós somos uma igreja. Eu e você que está aí do outro lado, se você crê no Evangelho e crê em Deus, em Jesus Cristo, também que é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, e no Espírito Santo, que também faz parte e também é o próprio Deus, porque está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não somos unicistas, mas nós cremos que Deus é um só, embora exista a Trindade. Aí está o mistério. Porém, irmãos, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, este já se tem feito anticristo. Então eles saíram de nós, quer dizer, saíram do corpo da igreja, não da igreja placa, não da igreja CNPJ, mas da igreja espiritual, da igreja que crê que Jesus Cristo é o verdadeiro homem e é o verdadeiro Deus, e começa a pregar outras coisas diferentes, então já porque não eram de nós. Porque aqueles que são de nós, quer dizer, que são de Cristo, porque Cristo disse assim: Pai, assim como eu e tu somos um. Está escrito também em João, uma oração que o Senhor Jesus fez. Eu vou aqui pegar para que os irmãos possam compreender. Ele fez uma oração no capítulo 17 do Evangelho de João, dizendo, irmãos, eu não sou nenhum teólogo, nem coisa nenhuma, eu sou apenas um pequeno pregador
dos mais pequenos. Eu acredito assim. 17 de João. Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique assim, a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eles eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido tudo quanto me deste, que provém de ti, porquanto eu lhes dei a tua palavra, que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creem que tu me enviaste. Porque aqueles que me deste são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Nisto sou glorificado. Ele já estava no Pai, ele saiu do Pai. Então, irmãos, hoje homens negam a existência de Jesus Cristo. Hoje homens pregam outros nomes. Hoje homens buscam coisas que não existem, nem na linguagem hebraica, nem na aramaica, criam vocábulos em crenças agnósticas e outras coisas mais. Cada um tem a plena liberdade de se expressar da forma que quiser diante dos homens. Mas diante de Deus uma coisa só prevalece: a verdade, porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Então se fala anticristo, e agora a pessoa prega, quer dizer, diz que é anticristo, mas diz que o nome não é mais Cristo. Então você está tirando uma mentira da verdade. Ou você diz que é anticristo, ou você diz que é anti outro nome que você acha que é. Entende? Porque você está tirando uma mentira, diz aqui, da verdade. E nenhuma mentira vem da verdade. Então, irmãos, tenhamos cuidado. Vamos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Vamos amá-lo. Vamos respeitá-lo. Esse vídeo não é para atacar ninguém. Esse vídeo é para enaltecer a obra de Cristo Jesus, do Messias, que na cruz, lá no Gólgota, Deus me deu a graça de estar lá, irmãos, onde ele foi pendurado e morto, naquele sepulcro que tem ali cravado numa pedra, que supostamente dizem ser o sepulcro do Senhor. Ficou o seu corpo durante o período que tinha que ficar, mas ele desceu às partes mais profundas da terra para vencer o pecado. E você, irmão e irmã, vai perder a vida eterna por causa de uma ignorância de alguém que nem conhece direito o que está falando. Ah, mas eu examino aqui, examino ali. Você pode examinar onde você quiser. Você tem que examinar na oração e na leitura das Sagradas Escrituras. Nada se consegue aprender se não houver dedicação. Por isso que aquele que prega tem que ter dedicação. O que ensina tem que ter dedicação. O que preside tem que presidir com cuidado. E nós não estamos aqui para deixar com que ninguém venha se perder, mas
queremos que você saiba que o nosso intuito é que cada um se salve, porque esta é a promessa que Ele nos fez. Ele quem? O Senhor Jesus, a vida eterna. Por isso que João escreveu essas coisas acerca daqueles que nos querem enganar. Que nós já recebemos a unção, diz aqui, no versículo 27. Vós já recebestes a unção dele quem? Do Senhor, o Senhor Jesus, que fique em vós, e não tendes de necessidade de que alguém vos ensine mais, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é uma unção falsa, não é mentira, como ela nos vos ensinou. Assim nele permanecereis, se nós cremos na unção que já recebemos de Deus. Porque, irmão, não adianta só palavras, não adianta só explicações, nós temos que sentir no nosso coração. Provai os espíritos e vede se o espírito é de Deus. Se uma pessoa profetiza que o mundo vai acabar em 2017, irmão, como já aconteceu com alguns aí que eu já vi, não vou citar nome, chega 2017 o mundo não acaba, ora, eu já vou ficar preocupado, porque é uma profecia que mexe com a humanidade, que mexe com o próprio Deus, que mexe com a ciência de Deus, com a fé das pessoas, e que fazem até pessoas cometerem loucuras, irmãos. Imaginem pessoas até que acreditaram em profecias assim, venderam casas, venderam tudo e se despojaram de tudo, porque agora vai acabar o mundo mesmo. A responsabilidade fica sobre esse profeta. E diz a palavra que se o profeta que profetizar na carne, o tal profeta morrerá. Não fui eu que disse isso. Eu não desejo a morte de ninguém, e também não estou falando de profecia de morte de carne. Pior é morrer a espiritualidade, é morrer cada vez mais o entendimento. E a morte do entendimento gera dentro do homem a falta de consciência espiritual, fazendo com que ele venha dia a dia a interpretar as coisas de Deus de uma forma errada, trazendo mais prejuízo para as almas. E interessante que isso atrai, irmãos, vamos dizer assim, mais adeptos. Os irmãos viram o meu canal, tem 300 e poucos adeptos só, que são inscritos, pouquinho, porque o meu canal não trata de nenhuma polêmica, eu apenas prego o que está escrito com muita simplicidade. Mas se eu quisesse mudar o discurso aqui, os irmãos podem ter certeza que ia crescer esse número aí. Mas eu não estou preocupado, eu quero que... É claro que a gente sempre gosta que alguém dá um like, que o canal aumente, para que possa chegar a mensagem da palavra de Deus mais longa, né? Para possa ir mais longe, que isso possa atingir outras pessoas. Mas, irmãos, não vamos negar o Filho de Deus, não vamos negar, não vamos ser anticristos. Irmão, muita gente pensa assim, o anticristo vai chegar aí, o anticristo vai se manifestar, mas o espírito dele já está se manifestando, irmãos. Quantos e quantos cristãos foram mortos agora há poucos dias, casas incendiadas, países que são contra o cristianismo. Eu já estive nesses países, irmão, já vi, irmão, já quase fui agredido, quase passei por momentos difíceis. Então, e tem pessoas esperando ainda outras coisas. Já está acontecendo tudo e você está esperando ainda os caixões da FEMA, esperando isso e aquilo. Irmão, isso vai acontecer a qualquer momento, a qualquer dia, ou a qualquer ano. Isso aí nós sabemos. Mas uma coisa é certa, nós temos que estar em Cristo. Não adianta nós querer procurarmos isso agora, se isso já está acontecendo há muito tempo. Os cristãos já são perseguidos. Desde a época, irmão, dos romanos, eles são perseguidos. Quando os romanos ainda não acreditavam, não estou dizendo agora, mas naqueles tempos antigos, quando eram jogados nas arenas para serem comidos por leões, mortos. E hoje ainda também continua a mesma coisa por pessoas que não creem em Jesus Cristo, que creem em outros deuses e ainda ficam com ódio, irmãos. Vocês acreditam que é capaz de, depois desse vídeo que eu fizer, alguém ainda ficar com ódio de mim?
não falei nada errado, eu falei o que está escrito aqui. E ainda escrever alguma coisa aí embaixo contra a minha pessoa? Porque eu estou falando que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o Salvador. Pode acontecer de alguém escrever alguma coisa contra o que eu estou falando, mas não tem problema. Você vai dar conta diante de Deus, porque a minha consciência e o meu coração, quem pode julgar é o Senhor, não é ninguém. E você não tem essa autoridade de me julgar, assim como eu também não tenho a autoridade de te julgar. Eu apenas estou pregando o que está escrito aqui. Agora cada um faça o que achar. Por quê? Porque se nós sabemos, irmãos, que o Senhor é justo, nós vamos praticar a justiça. Agora, se você vê uma pessoa ficar mentindo, mente uma mentirinha aqui, mente outra mentirinha aqui, mente outra mentirinha lá, só fica contando mentira e depois vem dizer que o nome de Jesus não é esse. Olha, irmão, sabe quem é o pai da mentira? Você sabe, né? E você já mente tanto? Ah, eu sou um santinho. Eu não sou não, eu não sou santinho não. Tenho minhas fraquezas, posso ter meus erros, mas eu não esqueço de dobrar os meus joelhos e pedir perdão por eles. Espero que você também não esqueça. Mas uma coisa eu quero dizer para todos vocês: não vamos negar a Jesus Cristo. É um ensinamento com amor, com carinho para todos amigos, para todos aqueles que eu amo. Não vamos negar a Jesus Cristo. Não vamos seguir a outros caminhos novos que estão surgindo por aí. Vamos ficar em Jesus Cristo, porque Ele é o único Salvador. É o único que pode salvar a humanidade. Ele ressuscitou no terceiro dia e nos dará a coroa da vida eterna. Permanecemos nele e ele permanecerá em nós. Deus para sempre seja eternamente louvado. Amém.